Olá pessoal, eu quero compartilhar uma reflexão do texto de Mateus 11, versículo 28, 29, 30. Aquela palavra onde Jesus fala sobre o jugo suave e o fardo leve. Sempre quando ouço essa palavra, pelo menos no passado, as pessoas faziam comparação do fardo que Jesus está falando com os nossos pecados, que é pesado. O fardo do pecado, ele é pesado. E Jesus vem dizendo, então, que o fardo dele é mais leve. Só que não é sobre o pecado que Jesus está falando. Jesus está falando sobre o fardo da lei, que era imposto pela lei. Eu diria, em outras palavras, o peso que a religião coloca sobre os nossos ombros. Se você nunca tinha prestado atenção nisso, nessa palavra, olhando por este ângulo que eu estou compartilhando agora, eu chamo a sua atenção para isso. Jesus não está falando do mundo de pecado, do mundo pecaminoso, das pessoas que não servem a Deus, das pessoas que estão longe do caminho do Senhor. Jesus está falando naquela ocasião justamente para o seu povo, o seu próprio povo. Quem eram os religiosos naquela ocasião, dentro do que nós conhecemos hoje, né, como o Evangelho? Naquela ocasião, era o povo de Israel, eram judeus. E os religiosos lá eram os fariseus, tem outros saduceus. E Jesus estava direcionando justamente esta palavra de que o fardo dele era mais leve, o meu fardo é leve. E é leve comparado ao fardo de quem? Ao fardo que era imposto pelos fariseus e outros religiosos, ou seja, pela religião. Resumindo, seria isso. A religião coloca peso sobre nós. E não é só a religião evangélica cristã. A gente poderia dizer, todas as religiões, com suas regras, acaba mais pondo peso do que qualquer outra coisa. Jesus, ele, em um outro texto, lá no livro de João, diz que ele veio para nos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Aí eu fico pensando assim que a gente aceita Jesus e ao invés de nós sermos livres, nós nos tornamos escravos. Escravos dentro de uma religiosidade. Falta, sabe o que em nós? A gente estudar, falta a gente ler a palavra, pedir entendimento ao Espírito Santo, para que a gente não absorva tudo aquilo que os pastores, os pregadores falam. Não quero dizer com isso que há maldade na fala de pastores e pregadores de um modo geral. Há falta de conhecimento. Se alguns usam de má fé, é outro assunto. Mas eu até quero acreditar que há falta de entendimento, e aí eles nos fazem essa colocação de que o fardo que Jesus está dizendo, que é pesado, comparando dele que é leve, é o pecado. E não é. Só que a gente ouve isso com tanta frequência que a gente replica. E aí todos os novos convertidos que vão chegando, ou os nossos filhos que vão crescendo no Evangelho, vão aprendendo desta maneira e vão passando para frente. Mas presta atenção nessa palavra, leia lá Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, 30. Pelo menos nesta parte, leia todo o texto para você entender que Jesus estava falando sobre a lei, sobre os fariseus, sobre o seu próprio povo. O povo que se dizia o povo de Deus, aqueles que zelavam pela lei. E esta lei, que para facilitar aqui, seria a lei imposta pela religião. Essa lei, na verdade, era mais um peso para as pessoas. E aí, eu quero te dizer, se pois o Filho vos libertar, onde está a nossa liberdade? Quando ele diz, verdadeiramente serei livres? Se nós, quando aceitamos Jesus, é imposto sobre nós tantas regras, e para falar a verdade, ou repetindo, porque eu já falei, não é só a nossa religião, a evangélica, a cristã, não é. Todas as religiões, e não vamos citar aqui exemplos nenhum, tá bom? Você dá uma olhada nas religiões que você conhece, e veja as regras que são impostas sobre
os seus seguidores. E você vai ver que tem regras que para nós não faz sentido algum. Para nós. Só que nós cristãos temos as nossas regras também. E que se você parar para observar e estudar a palavra, pedir orientação para o Espírito Santo, você vai perceber que também nós fazemos coisas que não faz sentido, que Deus não exige da gente. Não exige. Você vai ouvir até alguém dizendo, eu estava fazendo aquilo, mas eu orei, o pastor me orientou, e aí eu orei, e aí quando eu fui fazer, eu não me senti bem, eu tive que tirar. Eu vou ter que dar um exemplo disso. Mulher, por exemplo, para usar brinco. Eu quero usar brinco. Será que Deus permite? Aí, ora, o Espírito Santo toca, ela não usa. Não, para o seu ministério, para o seu chamado, não é bom que você use brinco. E aí essa pessoa, porque ouve isso com tanta frequência, acredita que Deus realmente, que o Espírito Santo realmente está falando com ela, que não é para ela usar brinco. Por que aquela pessoa não deve usar brinco, mas a outra lá Deus não proíbe nada? É nazireu, que nem os nazireus no passado, não cortam cabelo, entre outras coisas? Será que existe nazireus nos nossos dias? Deus vai falar para mim assim, deixa o seu cabelo crescer? Não é o meu caso, né? Na verdade. Mas, um exemplo, deixa o seu cabelo crescer porque eu quero, com você eu tenho um ministério diferente. Não tem isso mais, tá bom? Não tem esse negócio de eu posso usar brinco, você não pode, por causa da mulher. E posso usar calça comprida, mas você pode, não tem problema nenhum, mas Deus exigiu de mim que eu não use. Não existe. Isso aí são pesos da religião. E eu estou trazendo essa reflexão para você, para justamente você. Olha, encoste-se em Jesus, se aproxime dele, porque o fardo dele é leve, não há peso. E não se trata de pecado, como eu disse que a gente aprendeu isso no passado. O fardo do pecado é pesado. Não é disso que Jesus está falando. Pode ser, né, que o pecado pese, evidente. Não é, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando do nosso meio, dentro do nosso meio. Nós cristãos, nós evangélicos, nós religiosos. Jesus está falando no nosso meio, de pessoas que usam artifícios da lei para colocar pesos sobre nós. Ordenanças que nós não precisamos e que não devemos seguir da maneira como nos é imposta. Não é nem proposta, é imposta. Essa é a minha reflexão. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.